Quem disse que morar num apartamento alugado, você tem que ter um projeto sem graça e sem charme. Eu sou Bela Franco, arquiteta e apaixonada por arquitetura e decoração. E nesse canal eu vou te mostrar um pouquinho da minha rotina como arquiteta e vou te dar várias dicas de decoração para você fazer na sua casa. Aqui no canal tem vídeo toda quarta e sábado. E se você não conhece a gente ainda, quer dizer que você não é inscrito, já aproveita e já se inscreve aqui embaixo. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês. Resolvi mostrar para vocês o primeiro apartamento que eu morei aqui em São Paulo, porque foi um apartamento que ele foi projetado para o proprietário do apartamento morar com a família. Então ele tinha características no projeto muito específicas do gosto daquela família. E aí, gente, para dar certo e errado é um pulo. E é claro que para o meu gosto, aquelas adaptações, aquele projeto feito, não entrava nada. Para começar, quando eu falava da sala, logo que você entrava, você dava de cara com uma estante feita de alvenaria, com um pedaço de marcenaria, toda desenhada em rococó, parecia uma coisa meio gótica, meio clássica, que particularmente não tinha nada a ver com a minha família. E eu não tinha como tirar, porque foi uma estrutura feita em alvenaria. Essa estrutura também se replicava na entrada do apartamento. De uma forma geral, a sala estava com uma pintura meio amarela, acho que se não me engano essa cor chama vanilla. As luminárias seguiam o mesmo padrão, todos dourados e com vários desenhos arredondados. E eu estou usando esse apartamento como exemplo porque, sem dúvida nenhuma, eu estou começando a mostrar algumas imagens para vocês aqui de como o apartamento estava quando a gente alugou o apartamento. E vocês vão ver que eles tinham elementos muito marcantes na decoração e que realmente precisava ter um pouquinho de criatividade e pensar um pouquinho fora da caixa para transformar. Então a primeira coisa que eu fiz foi ver com o proprietário o que eu poderia tirar do apartamento. Então no quarto do casal a gente tinha também as mesmas referências. Muito mobiliário de marcenaria muito detalhada. No quarto do casal era tudo de madeira, ou seja, muito pesado. E eu comecei a conversar com ele e uma das coisas foi tirar essa cristaleira que ficava entre essas estantes de alvenaria. Outra coisa foi tirar a cama de casal e as mesinhas, que também eram na mesma madeira, cheios de detalhe. E eu precisava, no quarto do casal, conseguir levar elementos de decoração que tivessem uma pegada mais contemporânea, que fizessem um contraponto com os elementos que obrigatoriamente iam ficar lá. Então, na sala, para começar, a primeira decisão que eu tomei foi a pintura. Eu resolvi escolher um cinza chumbo, que era uma leitura muito mais industrial e que contrastava muito com essas estantes de alvenaria que iam ficar. E ia ajudar a dar uma releitura para elas, uma modernizada em algo que eu não podia mexer. Ao mesmo tempo, elas também destacaram essas estantes, mas que suavizaram essas formas, curvas, esses detalhes. A outra coisa que eu fiz foi tirar os elementos que eu poderia tirar e substituir. Exemplo, as luminárias. Então, se você não quer investir muito, a primeira coisa que você pode fazer é arranja um cantinho no apartamento e começa a retirar esses elementos. Eu tirei todas as luminárias no apartamento que eu podia e coloquei novas luminárias que eu já tinha. Na mesa de jantar eu coloquei um pendente, que por mais que o ponto de iluminação não tivesse centralizado na mesa de jantar, eu fiz essa curvinha com um fio, também levando essa linguagem mais industrial, e aí fixei com um gancho no teto, desenhando a luminária exatamente no centro da mesa de jantar. Na parte de estar da sala, tirei também a luminária, que era super rebuscada, e aí para essa só solucionei colocando um plafond branco, bem sequinho, que ia sumir no branco do teto. No lavabo, eu tinha algumas coisas que agravavam a decoração. Uma delas era essa tipo clarabóia que eles fizeram com uma iluminação de lâmpadas fluorescentes no teto. E aí, como elas já não estavam funcionando, eu resolvi sumir com esse elemento tão marcante. E para isso, quando eu não iluminava esses vidros, não colocava luz por trás, o vidro acabou sumindo junto com a pintura cinza que eu fiz nas molduras de madeira. E aí o que eu resolvi fazer foi instalar uma arandela que deu um ar mais sofisticado, mais contemporâneo e deu uma iluminação mais cenográfica. E aí para isso eu usei um cabo PP descendo dessa clarabóia pela parede,
O cabo PP é aquele cabo que a gente pode instalar direto na massa da parede, que você não precisa fazer um eletroduto, quebrar muito a parede. Então eu consegui fazer isso rapidamente, fazendo essa calinha e depois cobrido com gesso, e aí entrou com a pintura também em cinza chumbo, que aí entrou em praticamente todo o lavabo, virou uma caixa cinza chumbo. E se vocês virem esse vídeo aqui que eu fiz do antes e depois, vocês vão ver que os elementos que eu não podia tirar, que era a bancada de mármore travertino, era essa cuba, os metais super dourados e detalhados, eles já não chamam mais tanto atenção quando eu tinha essa pintura de vanila. Já na sala, depois de pintar tudo de cinza, eu comecei a entrar com os meus móveis, que tem também uma leitura muito mais contemporânea, uma linha mais reta, até um pouquinho mais industrial. E essa composição fez com que os elementos que eu não pude tirar, tipo as sancas do teto, a porta, todas as portas da casa eram em madeira, o próprio piso, fossem começando a se misturar com as referências e dando um ar muito mais leve. No quarto do casal, eu acabei optando por fazer algumas interferências um pouquinho mais pesadas, porque se vocês olharem pelo vídeo do antes, ele tinha um nicho na parede da cabeceira da cama. Não sei se feito de gesso cartonado, enfim, mas ele tinha uma moldura super cheia de referências, que eu acho que eles botavam um quadro ali, provavelmente. Então, depois de tirar o box, as mesinhas de cabeceira, eu combinei com o proprietário de fechar esse nicho. Usei uma folha de gesso acartonado, arranquei as molduras e a parede ficou reta. Tirei os 2 armários que ficavam na frente da cama, que também chamavam muita atenção por serem de madeiras, por terem várias molduras desenhadas e ao mesmo tempo também os puxadores em dourado, e comecei a deixar mais paredes à mostra, deixando no quarto só o que realmente eu não tinha como tirar, que eram os armários. E aí no quarto eu optei por usar um cinza um pouco mais claro do que o da sala, que também trouxe uma linguagem um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais industrial, destacou um pouco mais as paredes, e aí sim eu comecei a colocar os elementos de decoração que eu já tinha, tipo a cabeceira da cama branca bem reta, tentei usar ela um pouco mais alta, depois eu coloquei os 2 quadros acima, e, ao mesmo tempo, consegui também um lugar para colocar a televisão, porque esse quarto era cheio de armários. Basicamente, gente, em termos de decoração, o que eu acho que você pode transformar com muita facilidade é pensar um pouquinho fora da caixa, enquanto você pode usar a pintura a seu favor. Outra coisa, sem dúvida nenhuma, que você pode fazer é substituir todas as luminárias e usar as luminárias de forma decorativa, porque depois disso você pode recolocar as luminárias originais do apartamento e levar as luminárias com você, que vão ter o seu estilo, então vão combinar sempre com a sua casa. E o mobiliário, quanto mais solto, quanto mais coisas sem serem de marcenarias e estáticas você tiver no apartamento, muito melhor, porque aí você consegue levar os seus móveis e dar cada vez mais a sua personalidade ao apartamento. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha servido de dicas para transformar o apartamento alugado que você mora, ou se você mora no apartamento próprio, espero que também tenha dado várias dicas para vocês. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e os comentários, me digam quais outros assuntos vocês querem que eu fale por aqui, me digam se vocês estão gostando do conteúdo, e é sempre um prazer estar com vocês por aqui. Então vejo vocês no próximo vídeo, na quarta-feira. Um beijo e até lá!